Começando aqui o Eli Talks, a gente vai conversar agora com o Vinícius Moreira. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Bristol Táxi Aéreo e a gente vai falar sobre offshore. Vinícius, basicamente, eu gostaria que você explicasse o que é o offshore. A aviação offshore é basicamente o transporte de pessoas para plataformas de petróleo, né? Então a gente tende até se chamar de offshore, porque geralmente você está sobre o mar, mas existem também operações na Amazônia, por exemplo. Então você tem essa tendência, mas é basicamente isso, o transporte de pessoas e evacuação aeromédica para plataformas de petróleo. O Brasil ele opera várias plataformas de petróleo, Vinícius. Eu queria que você dimensionasse o tamanho desse mercado. A gente está falando de quantas aeronaves, quantas plataformas e quantos operadores no Brasil. Hoje a gente tem aí 4 a 5 grandes operadores de helicóptero, né, nesse mercado de aviação offshore, com alguns outros menores, né, que fazem aí um suporte mais secundário. Hoje, somando aí os principais produtores de petróleo e gás, as contratações desses operadores de petróleo e gás, que a gente está dizendo aí Petrobras, Equinor, Total, enfim, esses grandes players e outros menores também. Hoje a gente tem uma frota total de cerca de 100 aeronaves atendendo a esse mercado, tá? Dimensionando aí em valores gerais, eu diria que a receita desse mercado hoje está em torno de 500 milhões de dólares ao ano para 2023. Que tipo de aeronave a gente está falando? Quais são os modelos de aeronaves que costumam fazer esse voo entre o continente e as plataformas marítimas? Então, esse é um mercado que ele já existe há muitas décadas, né? Então, a aviação offshore ela evolui com o passar do tempo como a aviação civil, né, em si. Então, hoje a gente tem helicópteros que vão desde helicópteros de pequeno porte, sempre biturbina, né, por questões de segurança, que é a máxima desse mercado. Então você tem helicópteros, o Airbus, o H135, 145, operando em menor escala aí na região nordeste. Para o médio porte, são aeronaves de 12 lugares. Você tem um S-76 aí, terminando a sua vida útil no país, já até por questões de segurança. E o AW139, que é a menina dos olhos, é a principal aeronave hoje desse mercado no Brasil e no mundo, é o Leonardo AW139. E aí você já vai para o super médio, que aí você tem o H175 e o AW189 com seus 16 lugares, né, dependendo da configuração. E hoje, em termos de grande porte, você tem o Sikorsky S-92 com 19 lugares operando também nesse mercado. Que diferença um operador enfrenta na hora que ele precisa operar sobre o mar? São voos longos? Que tipo de cuidado que a operação offshore requer para poder garantir a segurança de quem está voando até essas plataformas? Como a gente opera sobre o mar, né, a questão da maresia ela provoca um impacto muito grande. Então existe uma rotina de manutenção sobre essas aeronaves praticamente diária. São aeronaves que não apenas, né, no dia a dia da operação, naquela manutenção que você faz após os voos, a manutenção procura trincas na aeronave, muitas vezes provocadas por corrosão, né, da maresia. Existe a limpeza dos principais componentes. E além disso, é lógico, essas aeronaves que voam offshore, elas têm uma dinâmica de manutenção, manutenções programadas, manutenções de calendário, manutenções a cada X horas de voo. Então, eu diria que para o mercado de aviação offshore existe uma dinâmica de segurança muito maior do que hoje, até para a aviação civil, para o mercado VIP, enfim. E quando se voa, qual é a quantidade de horas, uma média? Existe isso? A gente está falando de quantas aeronaves aqui no Brasil, considerando todas as empresas? Qual é a dimensão dessa quantidade de horas de aeronave voando? Se a gente for ligar, hoje, como eu disse, a gente tem cerca de 100 aeronaves engajadas, porém nem todas estão em contrato. Existe a questão do backup, existem aeronaves que voam menor escala, né, para clientes que voam menos. Eu diria que hoje, uma aeronave engajada em um contrato, ela voa em média cerca de entre 80 e 100 horas por mês.
para uma aeronave, né? Então isso é um número bastante relevante se você for olhar para uma dinâmica de manutenção. Hoje, contando as aeronaves que estão em contratos, eu diria hoje que a gente está falando de um mercado de cerca de 70 mil horas por mês sendo voadas offshore. Em termos de operação de voo, a pilotagem de uma aeronave como essa, quais são as exigências das autoridades? O que se exige do operador em relação aos pilotos, à formação e ao voo propriamente dito? Isso é muito interessante porque você, para voar offshore, não basta você ter proficiência na máquina, né? Você precisa ter você precisa atingir diversos milestones de número de horas em biturbina, número de horas em comando, né, na aeronave. E aí você tem uma definição com base no que a ANAC define. Você tem uma definição com base, geralmente, no que os próprios operadores eles têm as suas definições de operadores de helicóptero, né? A Bristol tem um, enfim, outros operadores têm outros. Porém, cada cliente tem o seu número mínimo de horas que são exigidas para um copiloto ou para um capitão voarem para as suas operações. Além disso, você tem o IOGP 690, né? Que é um conjunto de normas do mercado global de aviação offshore, que traz as principais indicações em termos do estado da arte em segurança para sua operação. Nele também existem indicadores de número de horas de voo, tipos de simulador, tipo de simulador, o que você tem que simular no simulador para você ter uma operação ainda mais segura. Além da maresia e dessas questões da segurança, que tipo de desafio um piloto ele enfrenta na hora que ele faz esse transporte para as plataformas? Existe um desafio muito grande que é a consciência situacional, né? O voo dele, ele passa 95% sobre o mar, sem enxergar a frente dele para onde ele está indo, ou o aeroporto onde ele saiu. Então, existe realmente, assim, parece fácil, né? Só você voar uma reta, mas óbvio, existem as aerovias, existe um tráfego intenso de aeronaves, por exemplo, na região da Bacia de Campos, hoje cada vez mais na Bacia de Santos. Então, tem que existir uma consciência mesmo de eles nunca podem baixar a guarda. O tempo inteiro, por mais que pareça um voo fácil, eles precisam sempre estar muito atentos e, obviamente, quando chegam na plataforma ou quando estão chegando no aeródromo de destino, seguir todos os protocolos de segurança que são definidos, né? Pousos e decolagens, tem alguma peculiaridade? Eu não sou um grande conhecedor da aviação comum, né? Mas eu sei que, por exemplo, nas plataformas de petróleo existem circuitos estabelecidos, né? Você tem que fazer, você tem todo um protocolo. O cliente te define, para você chegar na minha plataforma, você tem que seguir determinado circuito, você tem que chegar em tantos pés. Então, existe uma definição, sim, com base em cada operador, ele tem essa própria definição. E como é que funcionam os contratos de voos offshore? Você tem a Petrobras, que é a principal contratante no Brasil, mas como é que funciona isso? Então, hoje você tem dois grandes mercados. Você tem o mercado de contratos dedicados, que são as empresas que afretam a aeronave, consequentemente os pilotos, mecânicos, né, a operação em si. E existe o mercado spot, que é o mercado, um player ele precisa de um voo de última hora, precisa carregar alguém, levar alguém para a plataforma, levar uma peça. Aí ele contrata spot, você não tem obrigação de uso. O mercado dedicado ele é o maior, claro, e hoje você tem a Petrobras aí com provavelmente 85% desse mercado hoje. Mas você tem todas as majors, né? Tirando a Exxon, hoje elas estão com produção no Brasil. Você tem a Shell, a Equinor, a Total, a Chevron, né? Vai começar agora uma campanha exploratória. A Exxon esteve aqui recentemente, mas infelizmente parece que não obteve sucesso na sua campanha. Mas além disso, você tem diversos operadores menores, operadores até brasileiros, que estão cada vez mais abocanhando uma fatia maior desse mercado, porque eles estão começando a produzir e conforme você tem a produção, você tem contratos de longo prazo. Então isso é que interessa, isso que a gente busca, né? Contratos de longo prazo, aí geralmente eles estão na faixa de entre 3 e 5 anos, já são contratos mais atraentes para a gente. E quem que pode concorrer para poder fazer valer esses contratos? Então, os contratos com a Petrobras, né, que eu posso dizer, eles são contratos públicos, são licitações públicas.
Então, existe uma possibilidade, anualmente, junto à Petrobras, de você se pré-qualificar, a empresa se pré-qualificar. Já existe hoje um hall de empresas já pré-qualificadas, que elas fazem anualmente uma auditoria de segurança chamada PEOTRAN, que é uma referência, né, mundial aí em auditoria de segurança para aviação. E você já tem empresas que podem participar das licitações que elas já estão pré-qualificadas. Existe uma possibilidade de uma empresa de táxi aéreo, por exemplo, ela se inscrever. Porém, ela precisa demonstrar alguma experiência já numa atuação offshore, ou, enfim, né, com um modelo, os modelos que são geralmente aceitos pela Petrobras. Então, não é muito simples, mas é possível sim. As plataformas de petróleo, elas são praticamente cidades ou pequenas ilhas, né, ali no oceano, e você tem gente o tempo todo trabalhando. Que tipo de demanda uma plataforma tem em relação ao transporte aéreo, que na verdade é o principal, né? O que se leva, o que se traz, além de pessoas? Como é que é o dia a dia desse transporte? É interessante porque você tem plataformas. A gente considera POB, que a gente chama, né? People on Board, né? Person on Board. E você tem plataformas, por exemplo, grandes. Hoje em dia, cada vez mais, você tem menos pessoas nas plataformas por causa da automatização dessas plataformas. Então, hoje, uma nova plataforma ela tem cerca de 150 pessoas a bordo na sua operação regular, por assim dizer. Você tem, por exemplo, uma unidade de manutenção de serviço, que são uns navios muito grandes que a Petrobras ela coloca para apoiar períodos de manutenção, que chegam a ter 500 pessoas a bordo. Então, essas sim são verdadeiras cidades. Varia muito. Então, cada unidade tem a sua dinâmica. Mas, no geral, a gente leva mais. São pessoas, eventualmente pequenas cargas, não existe carga externa para aviação offshore, né, para você sobre o mar. Você leva pequenas cargas mais urgentes, e você faz o resgate aeromédico também. Todos os contratos, por lei, todas as empresas que produzem petróleo no Brasil, elas precisam garantir que tem uma aeronave disponível para evacuação aeromédica 24/7. Então, isso é um serviço que também é fornecido por esses operadores. Cargas mais genéricas, né, combustível, comida, etc., água, isso costuma ir de navios de apoio, porque é mais barato, né? Em termos de segurança, pensando, por exemplo, em questões como a meteorologia, eventualmente até a frequência, né, dos voos, né, quase um shuttle, né? Que cuidados que se tem realmente com a questão da segurança, pensando não só na operação, como na longevidade do transporte? Essa questão de segurança, ela é uma questão que, como eu disse, ela é muito latente dentro desse mercado. Então, basicamente, você tem processos para tudo, né? A segurança, ela começa na mão do piloto, né? O piloto é quem define quanto combustível ele vai levar a bordo. Não existe questionamento sobre isso, por exemplo. Todas as empresas, não estou nem só falando da Bristol, não, mas você vê isso entre os operadores, existe uma política, uma cultura de segurança muito forte que ela permeia todas as áreas, né? Então, desde o cara que faz o check-in, a própria manutenção, os pilotos, o cara de ground. Então, isso acaba isso acaba passando para a operação em si. Então, é uma dinâmica realmente de muito cuidado, muitos protocolos, muitos processos. Então, até quando a gente está na plataforma, existem protocolos que os pilotos devem seguir, que os passageiros são instruídos, eles fazem um briefing de segurança diferente daquele que a gente está acostumado a ver ali quando a gente pega, né, um avião na aviação civil. É um briefing muito mais completo. Ele está o tempo inteiro, qualquer voo offshore é obrigado a usar o colete. Muitos voos hoje eles estão usando PLB também, os próprios passageiros. Então, muito por causa da IOGP 690, essa cultura de segurança está ficando cada vez mais forte, mais presente para todos dentro da aeronave. Hoje a gente está falando de quantos pilotos de offshore no Brasil? Se eu falei aí que a gente tem essas 100 aeronaves, você deve ter talvez uns 70, 80 contratos. Cada contrato ele exige no mínimo 4 pilotos, porque são 2 pilotos por quinzena. Então você faz a conta aí. A gente deve estar aí com pelo menos uns 250 pilotos hoje. Mas existe um grande desafio, porque, como eu te disse, o modelo Leonardo W139 ele está sendo o modelo mais requerido atualmente por todos os operadores.
questões de flexibilidade do modelo, né? Possibilidade de pouso, segurança. Então, hoje não existem mais pilotos no mercado brasileiro a serem contratados. Então, as empresas elas estão conversando, estão buscando juntos aos operadores mecanismos de criar, né, cursos de formação, programa de cadete, formas de você elevar copilotos para comandantes. Então, esse é o nosso grande desafio hoje. É você conseguir tripular as aeronaves que estão entrando em novos contratos. Bem, Vinícius, eu acho que era isso. Queria te agradecer essa contribuição aí com essas informações. A gente está aqui falando da LXP, esse aqui é o Eli Talks, e a gente continua aqui com a programação. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Juliano. Até a próxima.